Fortaleza da nossa cidade é você. Olá, rapaziada, começando mais um programa Resenha de Artilheiro e o Campeonato Cearense já tem seus finalistas definidos. O Ceará e o Fortaleza garantiram presença na grande decisão. Vamos conferir como foram as semifinais, vamos falar dos destaques desses confrontos e para analisar tudo isso com a gente eu recebo hoje mais uma vez o titular do Resenha, Hugo do Vale, e ela, Indira Tomás. E aí, rapaziada? Começar por ela, Dia Internacional da Mulher, e hoje a Câmara Municipal fez uma homenagem muito especial para as mulheres, foi bacana demais. Então, Indira, satisfação em tê-la aqui mais uma vez. Hoje tudo ela ser a primeira. Hoje não, sempre, né? Sempre. Muito boa tarde, muito feliz em estar aqui com vocês mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui no Resenha de Artilheiro e hoje vai ter resenha. Gol teve muito, viu, no final de semana. Fortaleza? Fortaleza também, mas não foi tanto. Mas teve muito gol do Ceará. Começar a alfinetar logo agora. Quase não teve gol do Fortaleza. Do Ceará teve belíssimos gols e a gente vai analisar e vai ter muita coisa boa aí. Hugo do Vale, meu parceiro. Boa tarde, João No Paulo. rádio e na TV, quase em casa, todo lugar agora, né? Direto. Resenha de Artilheiro direto. Para não. E com a volta da nossa querida Indira, né? Verdade. Seja bem-vinda de volta ao Resenha de Artilheiro. E hoje a gente vai falar sobre o Campeonato Cearense. Vai ter uma Copa do Brasil aí no meio da semana. Perfeito. Também. A gente vai comentar sobre principalmente a participação do Maracanã, que na minha opinião, todas as condições de poder passar de fase, com todo respeito ao Ceilândia, mas nós somos cearenses até a alma e temos que esperar por mais esse avanço do nosso futebol, né? E mais estaduais aí pelo Brasil afora tendo também suas definições, tanto o Campeonato Paulista hoje sai o adversário do Corinthians, tá na final, né? que acabou tirando o Santos, que era para ser de Neymar, mas não teve Neymar. E foi um jogo tenso, né? Um jogo com expulsões. E no Brasil inteiro, né? Grenal e tal. Vamos embora. Vamos embora, porque no Brasil inteiro tem muito futebol, mas aqui também o Tricolor de Aço enfrentou o Ferroviário no sábado, dia 8, e só garantiu a vitória nos acréscimos. 47 de novo, 47 né, por acaso. Que marca do Fortaleza, 47, né? O jogo foi truncado, com o Ferroviário bem postado defensivamente e resistindo à pressão leonina. O placar seguiu 0-0 até os 47 do segundo tempo, quando El Gato apareceu para balançar as redes e garantir a vitória do Tricolor de Aço por 1-0. Fortaleza chega novamente à final do Campeonato Cearense, consolidando sua força estadual. Mas o Ferroviário mostrou competitividade e valorizou ainda mais essa classificação. Tricolor, começar, Indira, jogo difícil, jogo disputadíssimo, truncado, como nós falamos aqui, mas o fato é que o Tricolor de Aço fez valer a sua condição e passou de fase. Passou de fase, mas passou, como a gente fala aqui, passou raspando, né? Fez 3 gols, mas teve 2 gols anulados, 2 gols muito bem anulados, inclusive. O Fortaleza ainda não se encontrou como equipe, aquele entrosamento que a gente via em 2024, uma equipe com técnico e jogadores equilibrados, nós ainda não temos isso no Fortaleza, né? Fortaleza teve dificuldade de passar pelo Ferroviário, como você bem disse, o Ferroviário estava muito trancado, estava muito preso ali na defesa, então Fortaleza quase não encontrava espaço para fazer gols, para fazer jogadas, para criar, né? O meio de campo do Fortaleza, que deveria estar muito bem com o Paul Fernandes, que veio para isso, não conseguiu ainda encaixar. O Lucero, no lugar de 9 também, apesar de ter feito gol, ainda está precisando mostrar mais futebol, mais garra, mais determinação. Então, nós encontramos um Fortaleza aí um pouco ainda sem saber a que veio nessa temporada de 2025. Tanto no primeiro jogo, né, no jogo de ida,
Foi 0-0? Foi 0-0. Como no jogo de volta, e aí eu não conto do meio da semana, porque é outro campeonato. Sim, verdade. Eram duas equipes diferentes, mesmo sendo os mesmos times, mas eram duas equipes diferentes. O Fortaleza passou com muita dificuldade para essa final do Cearense. Hugo do Vale, é isso, né, cara? O Fortaleza chegando em mais uma final. Fortaleza e Ceará ficam alternando aí os campeões ao longo desses 30 anos. E o Fortaleza, se eu não me engano, cara, foram 22 finais nos últimos 30 anos no campeonato cearense. É muita coisa. Já virou um clássico rei, na verdade, né? Do cearense. E isso a gente vai ver com a fala do próprio Vojvoda sobre essa pressão de que o torcedor já espera. Então, quando começa a temporada, o torcedor já está esperando que a gente vá assistir um clássico rei. É isso. E o Hugo do Vale, Fortaleza passou de fase mais uma vez, chega à final jogando contra o Ferroviário. Pois é, e teve um jogo no meio da semana que confundiu a cabeça do torcedor, né? Tanto do Ferroviário quanto do Fortaleza. Uns dizendo que é porque o Ferroviário colocou o seu time reserva. Outros dizendo que é porque o Fortaleza jogou de verdade. Mas, na verdade, o que a gente sabe é que enfrentar o Ferroviário hoje não é tão fácil. O Ferroviário, quando perde 2 ou 3 peças, acaba ficando realmente um time mais comum. E o Fortaleza, quando decide jogar da forma, como a Indira falou, de 2024, é difícil ganhar desse Fortaleza. O que é que a gente está querendo dizer com isso? É o que a gente vem falando aqui já há algum tempo. Não é a contratação, não é o jogador, é o encaixe. Paul Fernandes e a saída do Hércules faz muito mal ao Fortaleza. Fortaleza não consegue encaixar esse jogador que tem uma qualidade absurda. É um jogador que tem uma visão de jogo, bate muito bem na bola, é um jogador diferenciado, mas para o time do Fortaleza, o plano de jogo do Fortaleza, ele desacelera o time. O time não tem a mesma velocidade, o time não consegue ter a mesma intensidade. Tanto que quando o Paul não joga ou quando ele não é acompanhado de um jogador que dá uma proteção a ele, o time do Fortaleza rende muito bem. Foi só o Paul sair, o Fortaleza fez 3 gols, rápido. E foram 3 gols bem rápido mesmo, de transição. Você vê que no primeiro gol há uma virada de jogo para o lado esquerdo, onde já entra na diagonal, o Fortaleza faz um gol, estava em impedimento, ok. Mas o que vale realmente é a movimentação. Então o Fortaleza tem uma extrema dificuldade de implementar o seu elenco de 2025. Se o Vojvoda vai conseguir ficar fazendo testes dentro das competições, é o que a gente não sabe. Falava aqui que o Campeonato Cearense fica muito arriscado para ele fazer isso. E acabou entrando no jogo contra o Ferroviário da mesma forma. Foi difícil de novo. Conseguiu vencer, mas arriscou demais. O Ferroviário teve, inclusive, dentro do jogo, uma possibilidade clara de sair no 1-0. O Ciel que não deu passe para o Alanzinho para poder ele concluir a jogada. Vai ser gol? Não sei. Mas era uma jogada onde o Fortaleza estava totalmente exposto e não estava em condição de se defender. Então, o que aconteceu no PV foi mais um capítulo de um time que está determinado a vencer times mais difíceis, que é o Ferroviário. O Ferroviário que vem fazendo uma campanha muito boa na Copa do Nordeste, inclusive com chances ainda de classificação. Chegou às semifinais do Campeonato Cearense, fazendo um jogo muito complicado para o Fortaleza no primeiro e no segundo jogo. Então, o que se instalou dentro da equipe do Ferroviário foi uma marcação muito pressão para cima de onde o Fortaleza é mais forte, que são nos corredores. O Ferroviário fez uma linha defensiva de 5 jogadores, com mais 4, o que informa o quê? Que o Fortaleza, quando tem a bola e tem jogadores que são bons no 1 contra 1, tipo Marinho, Moisés, Breno Lopes, ele até consegue passar pelo primeiro marcador, mas logo após ele tem uma cobertura. Então o Fortaleza não teve essa habilidade de ter um jogador que fizesse esse primeiro combate e depois trocasse bola. Fortaleza até tem isso que a gente chama de tríade ofensivo, quando você tem um volante, um lateral e o atacante. Quando eles trocam um passe, ele confunde a marcação do adversário. Fortaleza, quando fez isso, ele foi mais ofensivo. Enfim, passou o Fortaleza, passou com dificuldades, tem o melhor elenco, mas se não jogar o futebol de 2024 ou tentar adaptar o futebol de 2025 para ser eficiente, vai ficar bem complicado na final. E eu ainda acrescentaria alguma coisa aí nesse time do Fortaleza. O entrosamento.
o Fortaleza ainda não está entrosado. Não tem essa conexão que o Hugo falou da bola achar os jogadores, deles se encontrarem, de ter uma condição de jogo melhor. Então, assim, acredito que o Vojvoda está falando uma língua, os jogadores estão entendendo outra, e está essa confusão ainda no Fortaleza. Inclusive, na entrevista dele, ele falou sobre as várias conquistas ao longo dos 5 anos de gestão do Vojvoda, os campeonatos internacionais, mas a gente tem que pensar para frente no futebol. A temporada é a de 2025, o campeonato é o cearense, o que tem que ser avaliado é o que o Fortaleza vem jogando até aqui e não é algo satisfatório. Isso vê-se a revolta da torcida, a insatisfação com o clube, com a forma como o Vojvoda está jogando, e acabando que não tendo os resultados que se esperava de um time que está estruturado como Fortaleza. Ok. Após a classificação do Fortaleza para a final, o técnico Juan Pablo Vojvoda fez um desabafo na coletiva de imprensa. O treinador argentino insinuou que algo foi feito fora de campo para dificultar a chegada do time à decisão e direcionou críticas à Federação Cearense de Futebol. A principal reclamação do Juan foi sobre a definição do mando de campo da semifinal. O Fortaleza queria atuar na Arena Castelão, mas a entidade determinou que o confronto contra o Ferroviário fosse realizado no estádio Presidente Vargas, o que gerou insatisfação no comandante tricolor. Una partida muy complicada, un adversario muy fechado. Tengo que agradecer principalmente a meus jogadores. No quiero esquecer que este time o este elenco va a jugar Copa Libertadores. Va a jugar Copa Libertadores por segunda vez, ¿entendido? No sé a dónde están las dudas, no sé qué acontece, ¿me entiende? Nestos momentos, eu sei que estou diferente a outros momentos, ¿me entiende? Mas é o momento também para dizer lo que sento, ¿sí? Nesta semana me sentí desprotegido muitas vezes, no por o clube, sino também por federação. Não sei por que jogamos 2 vezes em Castelão. Qual é a prioridade? Mi prioridade é Fortaleza. Qual é a prioridade do campeonato cearense? ¿Ten coragem los que toman decisiones? ¿Sí? ¿Cuál es la prioridad de un campeonato? Porque eu defendo a Fortaleza, y você me escuchó muchas veces, voy fuera de... voy a San Pablo, voy ao sur, digo, no, o torcidas de Nordeste, o Fortaleza, defendo así, más. Si no nos defendemos nós, la Federación Cearense, eu quería jugar en Castelão hoje, porque eu sabía lo que iba a acontecer aquí. ¿Entendido? Eu sabía que hoje en PB iba a ser un jogo muy complicado. Eu y meus jogadores, cuando pongo un P dentro do campo, eu estoy jugando mi prestigio. ¿Qué iban a decir vocês, ¿sí? Que siempre están aquí? Eu no estoy criticando a vocês. ¿Qué iba a decir a torcida? ¿Qué iba a decir ao torcedor que escriben en mídias sociais si hoje no clasificábamos para o final? ¿Qué iban a decir? ¿Me entiende? Aí um desabafo do técnico do Fortaleza e muita coisa que ele falou de fato de um coração amargurado e talvez pressionado, acho que a palavra seria essa, pressionado, porque algumas coisas sem nexo, eu achei sem nexo mesmo, e algumas coisas que ele queria, mas o fato não é o que eu quero, o fato é o que de fato regulamento manda, é aquilo que a gente precisa seguir. Hugo do Vale, cara, o desabafo do técnico do Fortaleza, nesse contexto todo, e ele fala, né? E se tivesse perdido, como é que vocês estariam aqui falando? O que vocês estavam falando sobre isso? E ele fala também, eu percebi que vocês, em outras palavras, né, não queria que isso aqui tivesse acontecendo agora. Aí quando ele entra com a ideia de que, e se tivesse perdido, né? Enfim, esse desabafo do técnico do Fortaleza. Se tivesse perdido, seria Ceará e Ferroviário, igual em 2017. Se ele não consegue passar pelo Ferroviário, aí é um problema dele, de administração dele com o clube dele. Ele tem que entender normas e regras. A gente entende que o Campeonato Cearense, ele tinha e tem como regulamento que o time que vai para as semifinais, que faz o segundo jogo,
ou que faz o primeiro jogo, tem a opção de escolher o lugar de jogar. Ok. Né? Só que dentro do mesmo regulamento vem dizendo que o time com melhor campanha tem o direito de escolher também aonde joga. Não só a final, mas as semifinais também. E o que foi que aconteceu? O Estado, né, entra com uma portaria onde preserva o Estádio Castelão, que ele acha que é a casa dele, mas é a casa de todos os clubes cearenses, que dá também um retorno financeiro, assim como o Fortaleza também, não é só o Fortaleza. Engana-se ele achar que o Fortaleza é o melhor cliente da Arena Castelão, porque não existe cliente, existe um aparelho público onde todos os clubes têm direito de jogar. Né? Então, entrou-se uma portaria onde 66 horas é o tempo que se tem para jogar de uma partida para outra. Se isso aconteceu no meio da competição, foi pelos excessos de jogos, mas o dono do estádio disse que os jogos só poderiam ser de 66 horas. E se o Fortaleza jogasse no sábado, o Ceará não poderia jogar no domingo. E se o Ceará tem melhor campanha do que o Fortaleza, o Ceará tem direito a jogar na Arena Castelão. Acabou que o Ceará foi muito mais prejudicado do que o Fortaleza, porque ele poderia ter jogado a sua segunda partida na Arena Castelão, com direito a quantidade de torcedores maiores, a todos os benefícios que a Arena Castelão traz, e o Ceará acabou jogando no Presidente Vargas. E ganhou, jogou e ganhou. O estádio Presidente Vargas, para dizer para o seu Juan Pablo Vojvoda, não é demérito nenhum jogar no estádio Presidente Vargas. Que ele saiba que esse estádio aqui, ele já foi palco de grandes jogos e grandes craques já jogaram no estádio Presidente Vargas. E que quando o próprio Fortaleza do seu Juan Pablo Vojvoda, quando precisou, nos momentos mais difíceis do Fortaleza, ele procurou o caldeirãozinho do PVzinho de açúcar. Então, assim, tem que saber muito bem a hora de falar. Se ele está defendendo o Fortaleza, ok, é o papel dele. Mas você levantar suspeitas, insinuar a integridade das pessoas e das agremiações, das instituições, foi um pouco além. Se comportou como um torcedor. Um cara que chegou aqui, que é argentino, foi acolhido, é considerado como um dos melhores técnicos do Brasil, sem sombra de dúvidas. Isso não tira a capacidade dele como técnico, mas errou feio demais. Né? Não tinha necessidade alguma. Se quisesse falar ou dizer alguma coisa sobre a chateação do Fortaleza não ter jogado, normal, ok. natural. Normal. Mas atacar as outras pessoas, instituições, né, que o acolheu, é pelo menos uma falta de educação, se a gente quiser classificar de uma forma sociável. Beleza. Indira, o Fortaleza agora tem uma semana para se preparar ou para o Vojvoda esfriar a cabeça, né? Pode ser também. Uma semana livre para a preparação do primeiro jogo da final do Campeonato Cearense. Exatamente. Fortaleza tem aí uma semana para esfriar a cabeça. Acredito que a postura do Vojvoda foi muito em relação à má fase do clube e acho que ele confundiu um pouco o espaço e as pessoas para fazer esse desabafo. Legal, verdade. Né? Então, esse não era o lugar nem as pessoas certas para ele fazer esse desabafo. O Fortaleza vem fazendo uma campanha ruim. Antes de golear o Ferroviário, no meio da semana passada, ele estava... 3 derrotas e um empate. Então, assim, talvez aquele momento ali não foi um desabafo, o Vojvoda é muito competitivo, tem ambições no Fortaleza e ele está vendo que essas ambições não estão sendo contempladas porque a equipe não está dando os resultados que ele esperava. E, obviamente, a torcida vai pressioná-lo e toda a estrutura, a imprensa, toda a estrutura. Então, eu acho que ele passou um pouco do ponto e acredito que ele vai estar com a cabeça mais calma para preparar o Fortaleza para o sábado e tem um ponto forte para o Fortaleza. Meio dessa semana tem Copa do Nordeste que o Ceará vai participar e com certeza deve botar um time titular, porque é um vale tudo. Se perder, sai e se passar, continua. Então, eu acredito que o Vojvoda tem que aproveitar essa oportunidade que vai ter com o Ceará, o seu principal rival aqui, e o adversário de sábado, né, para
preparar um time, principalmente preparar a cabeça desse time, porque o Fortaleza vai precisar entrar com mais frieza, com aquele jogo de entrosamento que o Fortaleza tem, né? E ainda não conseguiu fazer esse entrosamento para conseguir um bom resultado no primeiro jogo com o Ceará e vencer o segundo jogo. Que eu acho que, inclusive, isso vai ser o ponto principal de quem vai vencer o Cearense de 2025. É quem conseguir vencer o primeiro jogo. Não deixar tudo para decidir no segundo jogo. Então, eu acho que o Fortaleza vai se preparar bem e tem que aproveitar os fatores que vão estar nessa semana. Ok. O Fortaleza está de olho no mercado e negocia com o atacante Alanzinho do Ferroviário. Só tem 2 detalhes aí. Ele tem, só para finalizar a matéria, né? Ele tem 24 anos, é destaque do Campeonato Cearense nesta temporada. Já são 7 gols, 4 assistências em 14 jogos disputados pelo Tubarão da Barra. O Fortaleza já sabe os valores que precisa pagar por ele, mas o Ceará entrou na briga. Eric Puga é um case de sucesso do Ceará trazido do Ferroviário, ele entrou na briga pelo Alanzinho. Mas, sendo honesto, há pouco tempo, o futebolês anunciou em suas redes sociais que o Alanzinho já é atleta do Fortaleza. Fortaleza não se pronunciou ainda, mas o futebolês colocou em suas redes sociais. Cara, é um bom nome, né? Eu acho que é um nome interessante. Vai dar Jovem, que o Fortaleza, inclusive vai dar uma assistência para o setor do Fortaleza, que na minha opinião está mais fraco, que é o ataque. A gente hoje tem 2 centroavantes, Lucero e Kaiser, que não estão entregando aquilo que o torcedor espera, né? Aquilo que é um camisa 9, por exemplo, como é o caso do Lucero, finalizar, né? Então, com o Alanzinho chegando, o Vojvoda vai ter 3 opções, inclusive se caso alguém machuque, criar uma outra estrutura de jogo com ele mais na frente, e ele tem velocidade. Eu acho que o Fortaleza ganha muito com o Alanzinho e, com certeza, vai ter estrutura para todos os campeonatos que ele vai enfrentar durante 2025. R$100 mil é a multa para levar o Alanzinho. Ele tem contrato até dia 30 de março com o Ferroviário, com um pré-contrato até o final do ano, mas o Fortaleza quer agora. Então, como a Indira falou, né? O sistema de ataque do Fortaleza tem algumas deficiências, em especial na centroavante, né? Apesar de que o Alanzinho joga mais um pouco aberto, mas o ofensivo do Fortaleza precisa dessas opções, Hugo. Verdade, né? O Fortaleza que nesse lado do campo, inclusive hoje só tem 2 opções. Só tem o Breno Lopes e só tem o Moisés. E o Moisés, é verdade. O Breno é um jogador que desde que chegou no Fortaleza a gente está na expectativa. Ainda não entregou metade do que valeu pelo que o Fortaleza o contratou. E metade do que ele mostrou lá na equipe do Palmeiras. Moisés, na minha opinião, continua sendo o titular absoluto dessa posição. As outras opções que o Fortaleza tinha, inclusive, já foram negociados. Machuca veio, não deu certo. Pedro Rocha veio também, não deu certo. E outros jogadores que foram emprestados. Pelo outro lado, o Fortaleza tem o Marinho, né? E quando não tem o Marinho, tem o Pikachu. Então, assim, seria mais uma base de sustentação para um outro lado, já que o Alanzinho não tem essa dificuldade de jogar tanto do lado direito como do lado esquerdo. Então, é um jogador que vai agregar demais. Entre Ceará e Fortaleza, acho que o Fortaleza tem uma necessidade maior nesse momento. E é o que, por exemplo, o Lucero e o Renato Kaiser estão precisando. Porque camisa 9 dificilmente, né, vai ser goleador se o restante do time não jogar. Fortaleza não está conseguindo fazer com que essa bola chegue. Não dá para você contestar, e aí é a minha opinião, um jogador como o Lucero, que já mostrou o que ele sabe, mostrou o que ele pode fazer pelo Fortaleza, inclusive no último jogo, autor de 2 gols. Né? Então, assim, se a bola chegar, irmão, tem como você fazer gol. Agora, você jogando do outro lado de onde está a bola, fica mais complicado. Então, o Alanzinho seria um nome, assim, fantástico para o Fortaleza. Posso até dizer que, pela necessidade, vai ser talvez um dos nomes mais fortes do Fortaleza para a temporada. E aí vão chegar e vão dizer, né? Mas Hugo é um jogador de Série D, jogando Série A. A gente já viu isso inúmeras vezes fazendo acontecer que não existe. O Juninho Quixadá, por exemplo, quando estava no próprio Ferroviário e foi para o Ceará, jogou uma Série A e ajudou o Ceará a não ser rebaixado.
Então, eu acredito que seja uma excelente contratação. E entre Ceará e Fortaleza, eu acredito que para o Fortaleza ele vai chegar e vai jogar. No Ceará, ele talvez não chegue e jogue. Ok, então a gente vai para um rápido intervalo, a gente volta para falar ainda de Ceará, vai ter uma entrevista bacana com o Reinaldo Teixeira, acho que é isso, né? Reinaldo Teixeira, que vai falar um pouco sobre orientação, vai ter competição neste final de semana, tá bom? A gente volta rapidinho para a gente falar mais sobre futebol e o esporte de uma maneira geral. Já voltamos, sai daí não. Somos uma cidade em movimento, cidade pulsante, intensa na sua energia, na sua alegria e na força transformadora do seu povo. Fortaleza do Ceará, do Nordeste e do Brasil. Caminhos abertos para o futuro que vamos seguir juntos. Somos a casa dessa transformação. Somos a evolução para os novos tempos. Uma nova Câmara de Fortaleza focada na inovação, na inclusão e na sustentabilidade. A base para um crescimento equilibrado e com mais qualidade de vida para todos. Somos casa de portas abertas para o futuro, para a construção de uma Câmara cada vez mais próxima dos fortalezenses. E essa é a marca desse novo tempo, a marca de uma nova Câmara. O forte é a força, a casa, a Câmara. Releitura do elemento de destaque do brasão da cidade. Traz a simbologia da fortaleza do Forte de Nossa Senhora, nossa origem. Uma marca para o presente e o nosso futuro. Fortaleza evolui. A Câmara de Fortaleza também. O Ceará fez bonito e carimbou sua vaga na final do Campeonato Cearense com uma goleada. O Vozão tomou conhecimento do Maracanã e venceu por 4-0 neste domingo, dia 9, no estádio Presidente Vargas. Os gols da partida foram marcados por Pedro Raul. É bonito, né? É, ele é bonito. Aos 18 minutos do primeiro tempo, Marcos Vitor, que retornou, fez a sua reestreia pelo Ceará, Fernandinho aos 45 e Matheus Araújo aos 17 do segundo tempo. Com uma atuação dominante, a equipe garantiu a vaga na decisão e segue embalada para buscar mais um título estadual. Hugo do Vale, e aí? Chegou a hora do Vozão ser bicampeão ou o Fortaleza continua com uma grande força do estado? Cara, a gente precisa falar primeiro sobre o domínio do tema. Tem os gols aí? Tem? Se tiver, coloca os gols aí, por favor. Vai. A gente precisa primeiro falar sobre o domínio, né, do Léo Condé a respeito do elenco do Ceará. Muita gente questionou o Léo Condé, que não está nem há um ano à frente do Ceará, e ele consegue trazer um grupo bem competitivo. Algumas contratações foram feitas, muita gente reclamando ao nível das contratações, e ele chega nas semifinais e simplesmente faz um 3-0 e depois um 4-0. Independente de quem seja o adversário, porque esse mesmo adversário fez um jogo duro contra o próprio Ceará, o próprio Fortaleza também vendeu caro as derrotas, né? Mas falando do jogo, depois de um 3-0 de semifinais, eu acredito que de 10 pessoas, acho que 7 ou 8 pessoas achavam que o jogo seria só um jogo sem graça, que iam tentar fazer testes, e pelas escalações até foi. Mas o Ceará, numa formação diferente, com jogadores diferentes, e principalmente com estreias, o Ceará parecia que já jogava com esse time desde o início da temporada. Foi um Ceará que não deixou o Maracanã jogar, foi um Ceará que ganhou de 4-0, mas poderia ter sido mais, e não só pelo gol que foi anulado corretamente, e pelo pênalti perdido também pelo Pedro Raul. O Ceará, com a chegada do Pedro Raul, tem várias outras oportunidades, tem várias outras situações de jogo, e ele implementou dentro do campo. Não que o Maracanã não jogasse bem, mas o Maracanã com 2, 3 jogadores a menos dos titulares do seu time passa a ser uma equipe mais fragilizada. Mesmo assim, tentou fazer alguma coisa para se recuperar dentro da partida, mas não conseguiu. O Ceará, mais uma vez, teve o gol do seu camisa 9 contratado, são 3 jogos, são bonito, 3 gols. É gato, viu ele? Aí, ó, e aí é um gol aí, ó, que faz um camisa 9.
né? Protege a bola, faz a parede, vira para o gol e aí bate justamente aonde o defensor deixa o espaço. Típico, né? camisa 9. Que a maioria, tá ali sempre na área, porque esperando, a maioria buscando, dos zagueiros, né? Quando você vai interceptar o chute, você abre o compasso, Legal. né? Porque você vai tentar interceptar a bola e ele procura justamente entre as pernas do zagueiro para poder fazer isso. Destaque também para o gol do Fernandinho, excelente gol. Golaço, Acho foi que inclusive muito complicado, né? O goleiro para poder chegar e conseguir fazer uma defesa de um chute como esse. Destaque também para o Dieguinho, para o Nicolas, lateral esquerdo, que são jogadores reservas, mas conseguiram entregar ali uma disposição tática eficiente, né, para o Léo Condé, e o Marcos Vitor, né, que vai fazer o gol agora, né, um jogador que chega, volta para o Ceará, tem uma presença de área muito forte, é um zagueiro que fez, às vezes, de lateral ou de terceiro homem na linha de defesa. Então o Ceará mostra a sua força, aquilo como eu falei no primeiro jogo entre Ceará e Fortaleza, que havia uma regularidade, há muito tempo a gente não via isso, uma regularidade entre Ceará e Fortaleza, né, tão iguais que no primeiro jogo eu falei, cara, aqui tá tão igual que eu não sei nem o que é que eu diga quem vai ganhar. Mas, pelo desenvolvimento das competições de Ceará e Fortaleza e o plano de jogo apresentado até aqui, para mim, o Ceará é favorito nessa reta final de Campeonato Cearense. O técnico do Ceará, Léo Condé, comentou sobre a decisão do Campeonato Cearense contra o Fortaleza e destacou a importância do Clássico Rei. Eles têm que estar preparados porque vão jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro e eles tiveram esse entendimento de uma maneira muito positiva e fizeram um primeiro tempo ali muito consistente. No intervalo, voltamos a destacar no sentido de respeitar o adversário, de não fazer gracinha, de jogar sério, né, e tentar, se fosse para terminar 3-0, que terminasse 3-0, se tivesse a possibilidade de aumentar o placar, que tentasse aumentar, mas sempre de uma maneira respeitosa e séria, e eles fizeram isso muito bem no segundo tempo, principalmente os atletas que entraram. Indira, Ceará chega nessa final invicto na competição, vivendo de fato um bom momento, mas as coisas tendem a se igualar por ser clássico e clássico rei. Mas, de fato, ninguém pode negar, o momento do Alvinegro é melhor. O momento do Ceará é infinitamente melhor. O Ceará tem, por exemplo, já um entrosamento muito bom, principalmente do Pedro Raul, que acabou de chegar, 3 jogos, já marcou 3 gols, tem uma assistência. Muito competente ali como camisa 9. Faz tempo que eu não vejo o Ceará com camisa 9 tão presente dentro da área, finalizando, né? Que eu acredito que essa é a função prioritária de um camisa 9. E o Ceará, ele está com um time bem organizado. O Léo Condé e o time dele está conseguindo equilíbrio no campo, o meio de campo está organizado. E aí, é uma coisa que o Hugo falou, quando você encontra um meio de campo organizado, o camisa 9, ele brilha, porque a bola vai chegar nele direitinho. Eu vou destacar também nesse jogo o Fernando Sobral, que estava muito bem, acho que foi 2 assistências que ele deu ontem no jogo, e o time do Ceará está muito organizado. Taticamente, está concentrado. Ontem fez um jogo com o Maracanã como se ainda estivesse perdendo, então não entrou entregando os pontos, jogou, atacou, foi para cima, marcou gol, ou seja, já era um time que entrava com 3-0, né? E não deixou por isso, fez mais 4, o gol do Fernandinho foi lindíssimo, inclusive ele repetiu a mesma pintura que ele fez contra o Iguatu, na 3ª rodada do Cearense, um gol de fora da área belíssimo. Então, eu acredito que o Ceará, pela estrutura que tem agora, tem mais chances de ser campeão do que o Fortaleza, do Cearense. Mas Clássico Rei é um campeonato à parte. É um outro jogo, é uma outra técnica. Acredito que o Vojvoda vai aproveitar essa semana e o Fortaleza para se equilibrarem, para a gente ter um Clássico Rei do jeito que a gente gosta, com muita emoção. Tá bom. Falando em Pedro Raul, ele começou sua trajetória no Ceará com tudo, tá? Foram 3 jogos, gostam de olhar. 3 jogos, 3 gols. Ele... Até a Indira achar esse... Pra cá. Aqui. Superando seu desempenho inicial nos clubes por onde passou.
Goiás, Vasco, Toluca e Corinthians. No Goiás foram... Botafogo também. Botafogo também, né? Mas eu só trouxe o recorte dos 4. No Goiás, ele fez 1 gol em 3 jogos, nos 3 primeiros. No Vasco, 2 gols nos 3 primeiros jogos. Toluca foram 2 gols nos 3 primeiros jogos. Corinthians, ele não fez gol, eu acho. Fez no dia 16. 16 de janeiro, no Campeonato Paulista, ele fez gol. Fez um. Já tá até pesquisando. Tá falando. E no Ceará, já são 3 jogos, 3 gols, uma média espetacular, como você falou. O 9, né, cara? O finalizador. O Hugo falava hoje no programa de rádio. Antes dele, que ele lembra, foi o Mota. O Mota. Que E olha ficou, que o Mota aí, gente, já estamos falando de muitos anos. Eu penso no Arthur Cabral. Arthur Cabral no também. que pese ficou pouco tempo, menos de 2 temporadas. E uma característica um pouco diferente, né? Saiu um pouco mais da área também e tal. Mas, enfim... momento especial do Pedro Raul. Não sei se ele vai conseguir manter isso, tomara que sim, mas o fato é que neste momento o Alvinegro está muito bem de um camisa 9. É aquele casamento, né, João, que a gente sempre fala. O Pedro Raul precisava de um time para jogar, titular, ter sequência de jogos. Não ia ser no Corinthians que ele ia conseguir isso. Né? O Yuri Alberto, inclusive, conseguiu voltar a uma boa fase. Né? Todo mundo sabia que ele era um excelente jogador. Tem outros jogadores também para a posição, então o Pedro Raul estava sem jogar. É um jogador que tem um histórico, por exemplo, de uma temporada de 26 gols. Então é um jogador que sabe fazer gol. Que é que ele precisa de espaço, tempo e paciência para poder jogar. Chega num time do Ceará onde não tem um 9, joga sem 9. Então o cara chega e já se coloca à disposição para fazer uma função que está sendo feita por um jogador que não é especialista. Então assim, a tendência é de dar tudo certo, como vem dando. Né? E ele não só faz gols, mas como ele dá assistências. Porque a jogada que ele fez para o seu primeiro gol, onde ele protege a bola, faz a parede como pivô, ele fez no jogo onde ele dá assistência para o Lucas Mugni, que foi, né, quando ele entrou no segundo tempo contra a equipe do próprio Maracanã. Né? Então, o que acontece na situação do Pedro Raul no Ceará é como a gente fala, é a fome com a vontade de comer. Então foi uma oportunidade que apareceu no mercado, o Ceará aproveitou, o Ceará trouxe para o seu time e que trouxe outras possibilidades. O Ceará jogou, inclusive, contra o Maracanã no seu segundo tempo, e aí se utilizando do Pedro Raul, trouxe o Ailon para uma posição onde ele também desempenha muito bem. Então sai Fernandinho, sai Pedro Henrique, e no momento onde o Pedro Henrique está machucado, e o Ceará apresenta uma nova forma de jogar. Com o Lucas Mugni, com o Rômulo e com o próprio Ailon, tendo o Pedro Raul centralizado. Então, chega realmente para conquistar a camisa número 9 e também fazer jus a ela, que é fazendo gols, por mais que tenha perdido o pênalti. Deixar aqui bem claro que é louvável você chegar e querer bater o pênalti, ter a responsabilidade. Hoje, poucos jogadores têm essa coragem. Foi lá, mas bateu mal, sem querer desmerecer o Raí, que a gente sabe de que fato, perdeu, né? Perdeu o pênalti mesmo. Ele bateu muito mal, muito fraco. Né? Por mais que a gente saiba que o Raí deu uma classificação para o Maracanã no meio da semana, através de pênalti. É um pegador de pênalti, mas não bateu bem o pênalti, mas é um jogador que já está nas graças da torcida. E, meu amigo, uma final de campeonato cearense contra meteu o Fortaleza. Se ele meter um golzinho, já era. A galera esquece o Arthur Cabral. Tá bom, vamos lá. Pai, vamos parar de falar, porque o Cláudio Costa já está bem nervoso. O time comandado por Léo Condé enfrenta o Souza em partida marcada para as 21h30 na Arena Castelão. O duelo é decisivo e uma vitória garante a equipe na sequência do torneio, tá? Aqui, Ceará contra Confiança. Você falava, né, que não foi um jogo fácil no jogo anterior de Ceará e Confiança, então Ceará precisa estar com a cabeça no lugar, porque pela Copa do Brasil é decisivo, tem que passar. Ou vai ou racha. Ou vai ou racha. Eu quero trazer agora uma matéria sobre reconhecimento facial. Atenção, torcedores. A entrada na Arena Castelão para as finais do estadual só será possível mediante realização do reconhecimento facial. Já fez o teu? Já tá feito. A Moema também, ela falou, né? A Moema já disse que vai estar lá e já fez aí. Através de qual clube dele? Não diz não. Eu fiz através do governo do estado do Ceará. Foi anunciado em fevereiro como uma forma de combater a violência nos estádios. Veja aí a matéria. A Secretaria de Esportes do Estado iniciou o cadastro do reconhecimento facial dos torcedores para os jogos finais do Campeonato Cearense de 2025. Para realizar a inscrição, basta acessar o link arenacastelão.info.
Depois, escolher a forma de login e seguir as orientações. No cadastramento de biometria facial, aqui na Arena Castelão, né, cumprindo a nova Lei Geral do Esporte, onde as praças esportivas com a capacidade acima de 20 mil espectadores obrigatoriamente terão que ter esse instrumento de reconhecimento facial. No momento do cadastro, é preciso que o torcedor tenha o rosto limpo, sem óculos escuros, bonés ou qualquer objeto que possa dificultar a identificação. As informações colhidas pelo sistema serão automaticamente enviadas aos clubes para serem usadas no ato de compra do ingresso. Ele foi aberto na última sexta-feira e vai ficar aberto até o dia 15, 16, ele não vai mais ser fechado. Esse sistema ele vai estar constantemente aberto, né? Até porque em partidas onde nós teremos o torcedor visitante, ele também vai ter que fazer o seu cadastramento biométrico, né? E para que ele possa adquirir o seu ingresso através das plataformas dos clubes, né? E a partir de agora ele não fecha mais. Todo o sistema estará 100% implementado no Castelão até o final do Campeonato Cearense. Haverá também câmeras de segurança espalhadas no entorno e dentro do estádio, além de catracas nos locais de acesso. O reconhecimento facial tornará o processo de entrar no estádio em algo muito mais prático. Por exemplo, com o cadastro já feito, o torcedor vai chegar na catraca, aproximar o rosto e pronto, ele já pode entrar na Arena Castelão. Mais de 30 mil cadastros foram realizados até agora, mas somente 25 mil foram validados. Por isso, é necessário acompanhar no e-mail o status de validação do cadastramento. Extremamente importante que o torcedor ele acompanhe no seu e-mail cadastrado, né, porque ele vai receber todas as informações através do e-mail, né, se vai ser necessário ele fazer novamente o seu cadastro, subir a documentação, se foi aprovado. Para o presidente da ETICE, a empresa de tecnologia da informação do Ceará, o mais importante é garantir a segurança dos torcedores. A SSPDS vai ter a oportunidade de fazer o cruzamento dessa captura do que está, né, da captura de imagens, né, das fotos e tudo mais, e vai fazer o cruzamento com as fichas e com certeza essa pessoa será abordada pela SSPDS. Está aberto oficialmente o calendário das competições de orientação do estado do Ceará. Já tivemos no mês passado o Campeonato Cearense de Orientação em Labirinto, que nós falamos aqui no Resenha de Artilheiro. Foi realizado no dia 16 de fevereiro, no 23º Batalhão de Caçadores. Agora voltamos a atenção para os próximos eventos que acontecem nesta ordem. 16 de março, nesse final de semana, que é o Troféu Coqueiro, 13 de abril, o Troféu Fortaleza de Orientação e 25 de maio, a primeira etapa do Cearense de Orientação. Para falar sobre essas competições e eventos, nós convidamos Reinaldo Teixeira, primeiro secretário do Clube Coforte. Fala, campeão, boa tarde. Boa tarde, João. A gente precisa, primeiramente, orientar a Indira. O que é orientação? Fale para esta mulher. Indira, a orientação é uma corrida orientada, certo? O atleta, quando ele começa o seu percurso, ele recebe um mapa. E com o mapa, ele tem pontos para encontrar, sabe? E o único instrumento que ele pode usar é uma bússola, tá? Então... É esse mapa, Reinaldo? Esse aqui é o mapa. É que a pessoa recebe isso aí? Na hora da largada. Antes da largada, está valendo, não. é isso já daí. Está valendo. É isso aqui a bússola, né? Então tem que ter alguns conhecimentos específicos, né? Existem várias dificuldades, né? O novato é fácil, ele só precisa saber se orientar, né? Aí vai subindo o grau de dificuldade, difícil e muito difícil. Aí ele precisa saber de algumas técnicas, simbologia, né? Essas coisas mais avançadas. Vocês fazem algum tipo de curso, formação antes, para a pessoa poder participar dessas corridas? Tem, mas não é necessário. Um bom treino a pessoa pega. Ontem mesmo nós fizemos um treino na Sabiaguaba, tá? Muita gente que não conhecia o esporte, amou. E o que é interessante do esporte é que você vai conhecer lugares aqui na região metropolitana que você nem imagina que existe na natureza. Sabe? E a Sabiaguaba, que pouca gente acha que pouco fortalezense conhece. Lindo, lugar lindo para você correr no meio da natureza. Essa que é uma das maiores graças do esporte, é esse contato direto com a natureza. Sabe? E se eu me perder?
Você perde não, você volta, você volta. Até hoje, eu não conheço ninguém que tenha perdido e ter ficado até lá, até hoje. Mas existe algum tipo assim de tecnologia, nesse caso de se perder? Não. Rastreamento celular, alguma coisa? Não tem. E a pessoa, se ela tiver noções básicas, ela, me perdi, mas ela sabe voltar para o ponto de encontro, ponto de largada. Tá? E outra coisa, geralmente na hora do esporte tem outras pessoas fazendo atividade, ela pode pedir ajuda, né? E aí ela não fica perdida, tá? E é um esporte que agrega várias idades. Você vai, no dia da prova, você vai encontrar gente de 8, 9, 10 anos e gente com quase 80 fazendo, né? De vários homens e mulheres, né? E é um esporte que agrega muito, sabe? E consequentemente, tem percursos diferentes também, distâncias também. Tem, porque o percurso ele é diferente para cada categoria. Uhum. Por exemplo, se eu e você é da mesma categoria, o mapa é igual. Certo. Mas a gente não larga junto. Porque cada atleta tem o seu minuto de largada, como um rally. Sim, um rally sim. Cada atleta tem o seu minuto. Mas se a gente é categoria diferente, por exemplo, eu e a Indira, a gente pode largar junto. Mas largou, cada um pro seu lado. Tá. Entendeu? Excelente. Mostrar o mapa aí para todo mundo ver em casa. Aqui foi um mapa da primeira etapa do ano passado, que foi feito lá no Batalhão de Choque, lá na Praia do Futuro, naquela região, né? E região da Praia do Futuro. Quais são as maiores dificuldades do esporte? Dira, eu digo que a maior dificuldade é só querer ir. O sol, talvez. Eu sou um amante, eu não consigo ver dificuldade, gente. Tem esse detalhe também, né? Eu não consigo. Eu amo estar ali, eu amo fazer essa orientação. Eu viajo para fazer a orientação. Eu tenho 2 filhos, um de 12, um de 15, que já fazem. E em Fortaleza tem já um número oficial de quantas pessoas praticam? Vocês têm algum tipo de registro sobre isso? Eu sei que, pronto. No ano passado, nossas etapas deu, em média, 200, 220 atletas por etapa do cearense de orientação. Que legal. Certo? Tá, muita gente. E o interessante é que esse ano, a cereja do bolo desse ano é que Fortaleza vai sediar o Campeonato Brasileiro de Orientação Sprint. O Cambus. O Cambus, né? Vai ser em novembro, né? Vai ser em novembro. E aí vai ser assim, um desafio para a gente organizar, mas vai vir gente de todo o Brasil, inclusive do exterior, porque é uma competição chancelada pela Federação Internacional de Orientação. Tá? Detalhe, é um esporte que tem uma federação internacional, tem a Confederação Brasileira e tem a Federação Cearense. Né? Inclusive, quem quiser ter curiosidade pode procurar nas redes sociais, FECORE Oficial, tem no Instagram, também tem no canal no YouTube. Né? E qualquer pessoa pode participar? Qualquer pessoa. Tem alguma restrição? Se você tem pânico de floresta, não, sei lá? Não tem, gente, não tem. A natureza é muito, digo que ela é muito sábia. Aí as pessoas, mas Reinaldo, você não encontra bicho? Eu falei, cara, não. Porque o bicho, ele é inteligente. Se ele vê um ser humano, ele foge. Então, eu nunca vi. Tá? São quase 20 anos praticando e eu nunca vi. Ei, Reinaldo, a gente falou aqui as próximas agendas, as próximas programações. É 16 agora, esse final de semana, né? Domingo agora tem o troféu Coqueiro de Orientação, que é uma etapa alusiva ao aniversário do Clube Coqueiro. Né? Legal. E no próximo mês a gente vai fazer o troféu Fortaleza, que é uma homenagem ao nosso clube. Coforte, né? E em maio começa o Cearense de Orientação, né? Serão 4 etapas durante o ano. Né? Você falou aí sobre clube? Clube, pronto. Coforte, como é que funciona isso? Todo atleta, ele é federado e ele tem que ser filiado a um clube. Né? Porque é ali que, como Ceará e Fortaleza, ele faz parte de um clube e esse clube tem um técnico que elabora os treinos, entendeu? Que organiza, entendeu? Então, cada clube tem o seu técnico, a sua estruturazinha. Então, o Coforte pode ter mais de um participante? Pode, porque são várias categorias. Tem categoria por idade, por dificuldade, entendeu? E na mesma categoria, pode ter vários atletas. Então, tem várias equipes, vários times. É um esporte individual, né? Sim. Eu sou filiado ao Coforte, mas é um esporte individual. Sim. De caráter individual. Muito legal. Isso. E a federação é FECORE, Federação Cearense de Orientação. De Orientação. É isso. Bora? Muito bom, bora. Convido vocês. Não, participar. O Hugo já está inscrito, já? Já, o Hugo já.
Já tá O Hugo tem perfil. E tem um perfil específico? Não. Já falou que ele tem perfil, não tem? Não, tem não. E aí eu digo muito isso, que a pessoa, mas eu não estou correndo, eu não tô... mas eu não estou correndo. Como? Mas eu não estou correndo, por Pois exemplo. é, mas eu não estou correndo. Falei, gente, é outra história. A maioria dos atletas não está ali para correr. Deixa isso para os profissionais, certo? Deixa isso para a galera que gosta de velocidade mesmo. A maioria vai curtir a natureza, vai brincar. É um desafio. Eu digo que na orientação, a grande diferença na corrida de rua, que na corrida de rua tem 5 km para correr. Tu corre. E aqui não, tu tem 3, um iniciante de 2 a 3 quilômetros, mas cada ponto que ele encontra é um gol que ele faz. Ele se empolga para fazer o outro. E se empolga, e se empolga, e se empolga. Entendeu? Ele fica nesse desafio. Você falou que tem dificuldades. Isso. Assim, o que é que seriam essas dificuldades? Pronto. A trilha vai ser mais diferente? Vai ter... Perceba, não sei se o câmera consegue mostrar aqui no mapa. Aqui nós temos uma área verde, certo? Que é uma área de mata. Geralmente, num ponto de categoria muito difícil, o traçador de percurso vai colocar um ponto dentro desse verde. E o atleta tem que acertar onde ele vai entrar no meio da mata para achar aquele ponto que está lá no meio da mata. O novato não vai ter isso. O novato ele vai ter um ponto na trilha, um cantinho do muro, ali uma coisa fácil para ele encontrar. Porque ele vai só ter que achar o caminho para chegar até lá. Essa é a diferença da dificuldade. O que é o ponto que você fala? É uma marcação para você ir para a próxima fase? Vai ter uma haste com um prisma laranja com branco, mais ou menos de 30 centímetros, assim, quadrado, certo? E lá vai estar uma base eletrônica. O atleta corre com um chip no dedo. Certo. Quando ele encontra aquele ponto aí dele... a tecnologia que a Indira a tecnologia. Então, em caso de não conseguir voltar, o chip vai... Não se preocupe, você não vai voltar. Você vai voltar. O chip não tem GPS. Não tem GPS, é só para identificar que o atleta chegou no ponto. Tá. Entendeu? Aí todos os pontos que ele bate, ele passa o chip. No final, ele faz a leitura do chip e mostra o tempo de prova, mostra de ponta a ponta os pontos que ele pegou, né? E classifica o atleta. Tá. É isso. Muito legal, muito legal, muito legal. E o Reinaldo está nessa modalidade há quanto tempo? Desde 2007, meu irmão. São 18 anos. Desde 2007, o último ano que o Fortaleza ganhou... não, tô brincando. Cara, seguinte, então a gente fica feliz por recebê-lo aqui mais uma vez, né? Reinaldo, primeira vez. Mas já veio aqui o Alisson para falar um pouco sobre a federação, também falar sobre o Campus, ele falou um pouco. E vão voltar aqui, cara. Eu quero vocês... Em abril tem Campeonato Cearense, o início dessa temporada, em maio, né? Em maio? É em maio. Em abril tem o troféu Coforte. Coforte, volte para cá para falar um pouco também. E aí, de repente, a Indira esteja lá participando, o Hugo do Vale também. Isso. Né? Ia ser ótimo. Vai ser uma honra participar. Cara, inclusive, só para a gente finalizar aqui, me questionaram porque no Maestros da Bola tem umas frutas, umas coisas. Aí falaram, mas quando eu vou não tenho nada e tal. No resenha, hoje vai ter. Você está recebendo aí Registrando, hein? Lúcio Gleison, muito obrigado por me ceder esse chocolate para entregar para ela. Valeu, cara. Reinaldo, meu parceiro, muito obrigado. Viu? Eu que agradeço o espaço. Deus te abençoe e sucesso. Prazer. Traz informações, manda fotos pra gente compartilhar por aqui. Um dia, de repente, fazer uma matéria por lá, tá bom? Ótimo. Valeu. Indira, show. Tu deu um baile de novo, cara. Maravilha, é sempre muito bom, João Paulo, participar daqui. É um programa que eu tenho um carinho enorme e espero voltar para a gente falar mais de futebol cearense e de outros esportes também, assim como a orientação. Isso. Show de bola. Hugo do Vale, valeu, meu parceiro, comentarista que deixa você na cara do gol, Cláudio Costa, toda a rapaziada que está lá em cima, o Magno mandando mensagem para mim, deixa eu trabalhar, Magno, oh meu Deus. E o Resenha de Artilheiro fica por aqui. Agradecemos a sua audiência e a sua companhia. Continue ligado nas redes sociais para não perder nenhuma atualização. Nos vemos na próxima quinta-feira, às 16h30, aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, toda segunda e sexta-feira, de 11 às 13, na FM Fortaleza 90.7. Resenha de Artilheiro tem a produção, roteiro e edição, João Paulo Quintela. Concepção de conteúdo, jornalista Lúcio Gleison Uchoa. Edição de imagens, Ranieri Vieira. Engenheiro de telecomunicações e direção técnica, Isaac Garcia.
Coordenadora de Comunicação Social, jornalista Moema Soares. Comentários hoje, Indira Tomás e Hugo do Vale. Eu me despeço por aqui. Fique você e toda a sua família na paz de Cristo. E lembre-se, seja memorável sempre. Valeu e tchau. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.